Neemias capítulo 6, a partir do verso 3, diz assim a palavra do Senhor: E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra. Deus, Ele tem preparado um tempo para nós, um novo tempo, não só como igreja, mas para nós como pessoas, como discípulos, como seguidores do Senhor. E eu acredito que esse novo tempo, ele vai trazer sobre nós uma grande obra, sobre a tua casa uma grande obra, sobre a tua vida uma grande obra, sobre a nossa história uma grande obra. Deus, Ele irá fazer no ano de 2026, pode ser que Ele faça ainda esse ano. Deixa eu te falar, nós estamos há 4 anos sonhando em sair deste local. Há 4 anos, há mais de 4 anos, a gente sonha em sair deste local. A gente ora, encontramos outros lugares, forçamos a barra para tentar sair, para fechar outros contratos, e Deus nunca deixou. E inesperadamente Deus fez uma grande obra. E eu acredito que até no máximo, até o dia 20 de janeiro, nós estaremos nos mudando daqui, indo para um lugar maior, para um lugar melhor, um lugar mais aconchegante. Ei, Deus irá fazer uma grande obra. E continua dizendo assim: de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra? E aí muitas das vezes nós estamos orando, nós estamos pedindo, nós estamos clamando, nós estamos ali batendo, nós estamos agoniados para Deus fazer logo, achando que Deus irá cessar. E aí, como está acontecendo nessa casa, aos 45 do segundo tempo, Deus irá fazer, Deus irá completar, Deus irá acrescentar sobre a sua vida. Por que cessaria esta obra? Porque nós temos achado que Deus irá cessar essa obra, que Ele mesmo nos prometeu. Por que Ele cessaria essa obra? Enquanto eu a deixasse e fosse convosco. Pode tomar o seu assento. A palavra de Deus aqui está falando de Neemias. E quem é Neemias? Quem foi Neemias? Eu acho que nos últimos 6 meses eu li o livro de Neemias, eu acho que umas 52 vezes, não sei. Eu fiz um propósito de Neemias, li o livro de Neemias, e aí uma outra pessoa me procurou, falou: Alisson, queria fazer um propósito de Neemias, vamos ler Neemias comigo? Eu falei: vamos ler Neemias. Li Neemias. E aí outra pessoa me procurou: vamos ler Neemias por tantos dias. Lemos Neemias por tantos dias. E aí, para encerrar, o bispo Jonathan nos reuniu e falou bem assim: vamos ler Neemias. Eu falei: vamos ler Neemias. E quem é Neemias? Neemias é um homem simples, é um homem de coração bom, acredito eu, porque a palavra de Deus não diz. Mas a palavra de Deus chama ele pelo nome. Não chama ele de sacerdote Neemias, não chama ele de pastor Neemias. Porque no Velho Testamento, para você ser um sacerdote, você tinha que vir de uma linha sacerdotal. Então, para ele ser sacerdote, ele tinha que ser filho de sacerdote. Para ele ser pastor, ele tinha que ser filho de pastor. Neemias não é um levita. Para ele ser levita, ele tinha que vir da tribo de Levi. E ele não era da tribo de Levi. E a palavra de Deus trata ele como um homem comum, um homem simples, um homem humilde, acredito eu. Como eu e você, na nossa simplicidade, na nossa humildade, onde nós servimos a Deus, nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. E na nossa simplicidade, Deus acredita, Deus investe nessa simplicidade, assim como Ele investiu na vida de Neemias. E Neemias, ele não é um levita, ele não é um pregador, ele não é um cantor. E muitas das vezes nós achamos que o ministério de levita, e aí eu aprendi isso com o pastor Miranda, era só os cantores, mas não, os levitas na época eram os que cuidavam do templo, eram os que serviam, eram os servos. E aí, muitas das vezes nós damos esse título apenas para quem canta. Não, eu e você que servimos na casa do Senhor somos levitas. Quem está lá na porta é um levita.
E Neemias, na sua simplicidade, por ele não vir de uma outra linhagem, quem ele é dentro do reino, quem ele é dentro do castelo do rei, ele é apenas um servo, ele é apenas um copeiro, uma mera pessoa que serve ali ao rei a hora que ele precisa, é uma mera pessoa que está às ordens, fazendo o que o rei manda, o que o rei pede. Esse é Neemias, esse sou eu e você. Neemias, ele, pra você ter uma ideia, ele é um exilado. E o que é uma pessoa exilada? É uma pessoa que é retirada do seu ambiente à força e colocada a outra. Nós podemos dizer que Neemias era um escravo. Ele foi tomado por esforço e colocado para servir o rei. Esse é o cara de quem nós estamos falando. Esse é a pessoa da qual nós estamos falando. E assim como eu e você, nós somos parecidos com Neemias. Quantas das vezes nós somos retirados de onde nós estamos e colocados em outra posição para fazermos aquilo que nós não queremos no nosso trabalho? Quantas vezes? Quantas vezes quando eu trabalhava CLT, que trabalhava para algumas empresas, eu era remanejado de onde eu estava, porque desempenhava um bom trabalho, para colocar num outro lugar onde estava tudo destruído, para reconstruir, para mudar a história daquela geografia. E aí nós ficamos pensando que muitas das vezes isso é para o mal, que nós estamos naquela geografia, estabelecido naquele local para o mal, mas não. E aí talvez você entrou aqui com esse pensamento, talvez você entrou aqui com esse sentimento, de que hoje o momento que você vive é para o mal, que aonde você está é para o mal, que o deserto que você passa é para o mal. Deixa eu te falar, o deserto é a melhor escola do Senhor, o deserto foi e ainda é a melhor escola de Jesus. Os ambientes ao qual nós colocamos, se nós olharmos ao nosso redor, nós podemos não gostar, mas existe o propósito de Deus ali. E assim foi na vida de Neemias. Neemias exilado. E lá no capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, as palavras de Neemias. E aí eu acho bonito porque está escrito, e se está escrito eu acredito no que está escrito. Eu vou parafrasear. Pode ser que para muita gente você seja um homem comum, mas eu estou te dando uma história a ser escrita e lembrada. Olha o que Deus fala para Neemias no capítulo 1. Ei, Neemias, pode ser que muita gente olhe para você como um servo, apenas como um copeiro, mas eu estou te dando a chance de você reescrever a sua história. Eu estou te dando a chance de você reescrever aquilo que eu comecei na tua vida. E quantas vezes Deus tem nos colocado em locais aonde é para nós reescrevermos a nossa história, aonde apesar da nossa humanidade, de nós sermos comuns, nós temos ali a oportunidade de glorificar o nome dEle, de escrever a nossa história através daquilo que Ele faz na nossa vida. Deixa eu te falar algo, um cara que está te falando aqui já reconstruiu uma família, já reconstruiu uma história, já reconstruiu uma empresa. Ei, eu sei o que é reconstruir. E nós estamos passando por um processo de reconstrução, de levantar muros. Nós estamos passando por um processo de avançar, de crescer, mas isso depende do nosso posicionamento. Mas isso depende de como nós encaramos aquilo que Deus coloca na nossa vida. Isso depende apenas de nós, assim como foi com Neemias. Deus olha para um homem comum, e ele não canta, ele não prega, ele não tem profissão conhecida. Olha só, Deus olha para Neemias. E aí, eu acredito que para estar num palácio, se Neemias pudesse escolher, porque se eu pudesse escolher, eu queria ser o príncipe, eu queria ser o rei. Para estar num palácio, eu queria ter direitos à herança. Se fosse para estar no palácio, eu não queria ser o copeiro.
Mas Neemias, eu acredito e é isso, não diz a Bíblia, mas acredito eu que se ele fosse escolher, ele seria esse príncipe com privilégios, direitos à herança. Mas não, Neemias é um simples copeiro. E por ele ser um simples copeiro, a palavra de Deus vai dizer que ele é exilado. E Neemias tem um irmão. E esse irmão de Neemias o faz uma visita. E quando o irmão de Neemias o visita, e aí acredito eu que eles fazem festa, que eles se encontram, assim como nós encontramos aqui, nós amamos, que nós celebramos. E aí imagino eu, lendo esse texto, e eu dou uma viajada, e eu fico lendo e imaginando, falo, cara, imagina, 2 irmãos, um exilado, que foi tirado da sua família à própria força, encontrando o seu irmão, celebração. Eu imagino Neemias perguntando, e aí, como é que está lá o nosso povo, como é que está papai, como é que está mamãe, como é que estão os nossos outros irmãos, achando ele que iria receber uma boa notícia, achando ele que iria receber boas palavras daquele povo. Mas aí o irmão de Neemias vira para ele e fala, meu irmão, deixa eu te contar, nossa cidade está em ruínas, os muros foram derrubados, as portas foram derrubadas, está tudo acabado, está tudo acabado. E aí o que eu acho mais incrível, pastor Miranda, é que mediante a essa notícia difícil, que mediante a esse dia mau, onde ele achava que por ele estar encontrando o irmão dele, ele iria celebrar, ele iria cantar, ele iria adorar, iria receber boas notícias, boas palavras, ele recebe uma notícia onde tudo está acabado, tudo está em cinzas, tudo está em ruínas. E o que eu acho mais incrível é que Neemias se retira e vai orar. Neemias se retira e vai orar, vai para o seu quarto, é o que eu acabei de falar, Mateus 6,6, entra no seu quarto, tranca a porta e clama ao seu pai em secreto. Deixa eu te falar, o que você tem feito no dia que você recebe uma má notícia, o que você tem feito no seu dia mau, no dia onde a má notícia bate à sua porta, qual que é o seu posicionamento? Porque o de Neemias foi orar, o de Neemias foi clamar ao Senhor. Neemias, a palavra de Deus diz que ele tem compaixão por aquele povo, e ele ora, e ele chora, e ele pede um direcionamento a Deus. E o que nós temos feito? O que você tem feito? O que eu tenho feito no dia mau? Será que o meu dia mau tem sido de murmuração, de reclamação? Ou será que no meu dia mau eu tenho me trancado no meu quarto, eu tenho orado e eu tenho pedido um direcionamento ao Senhor, um ensinamento ao Senhor daquele má dia, daquela má notícia? Senhor, o que o Senhor queres fazer? Senhor, me ensina. Será que esse tem sido o meu posicionamento? Será que esse tem sido o nosso posicionamento perante os dias difíceis? Porque assim foi com Neemias. Assim foi com Neemias. Deixa eu te falar algo, a força não está no seu braço, está no joelho que você dobra. A sua força perante o dia mau nunca vai estar na sua sabedoria. A sua força perante o dia mau nunca vai estar na força do seu braço, nunca vai estar no jeito que você vai dar. Mas quando você dobrar os seus joelhos perante essa situação, ali estará a tua força, ali estará as tuas energias, ali estará a solução para os teus problemas. A força do teu braço não vai resolver o que é permissão de Deus. Deixa eu te falar, toda aquela devastação, aquela destruição sobre aquela cidade, foi uma permissão que Deus deu, para que se cumprisse um propósito estabelecido na vida de Neemias. E aí, o que eu acho mais incrível é que Neemias tem essa notícia, tem esse dia mau, ele se retira para o seu quarto, mas ele não se esquece de quem ele é, do servo que ele é. E aí eu imagino que
ele se levanta após orar, ele deve tomar um banho, botar sua roupa e cumprir sua função, que é servir o rei. Que é servir o rei. E aí a palavra de Deus vai dizer que quando o rei olha para Neemias, ele vê no seu rosto a sua tristeza. Ele vê que Neemias está triste. E aí o rei pergunta para ele: uai, Neemias, o que está acontecendo? O que houve? Que eu vejo no seu semblante que você está triste. A quem nós temos recorrido? A quem nós temos aberto nosso coração? Porque o rei fala que essa tristeza não é uma tristeza comum, mas é uma tristeza do coração. Deixa eu te falar, o rei ali naquele momento, ele conhecia Neemias por dentro. Deixa eu te falar, nós temos que abrir o nosso coração para aquele que nos conhece por dentro. Aquele que conhece os nossos sentimentos, aquele que conhece a nossa história. E o rei conhecia Neemias, de olhar. E aí o rei pergunta para Neemias: Neemias, o que está acontecendo? Que você está triste. E aí Neemias vai contar para o rei: Rei, minha família lá, minha cidade, está tudo destruído. E a palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele pede autorização para o rei. Neemias, ele pede para uma liberação para o rei, para que ele vá até a cidade, para que ele vá lá sondar e ver como é que está o povo. E aí o rei vira para ele e fala: peraí, de que você precisa? Fala para mim, de que você precisa? De quanto tempo você precisa? Sabe por que isso aqui? E aí Deus fala muito comigo, aqueles que querem ser enviados, aqueles que nós falamos muito. Aí teve uma época que teve muita profecia sobre muita gente: você vai alcançar as nações, você vai ser enviado para as nações. E muita gente não foi enviado porque só tinha um coração de ir, não tinha um coração de voltar. Acredito eu que se Neemias falar para ele: não, rei, deixa eu ir e ficar sem um tempo determinado, o rei não tinha liberado. O rei não tinha dado as cartas, porque a Bíblia fala que o rei envia Neemias com cartas para aquela cidade. Deus não tinha dado essa autorização. E quantas vezes nós temos pedido algo para Deus, um direcionamento para Deus, e Deus não libera na nossa vida, porque se Ele liberar, vai fazer com que nós nos percamos no meio do caminho. Nós iremos sair do meio do nosso propósito. E aí a gente fala: Senhor, você disse que eu iria pregar nos Estados Unidos. Você falou que eu seria enviado para as nações, e o Senhor não me mandou. Claro, porque se Ele te mandar, você vai entrar lá com visto de estudante, e vai passar os 6 meses, você vai querer ficar lá, imigrante, ilegal, vivendo algo que Deus não estabeleceu sobre a sua vida. Nós conhecemos muitos assim, muitos. Nós conhecemos pessoas que estão lá, que nem podem postar nas redes sociais, porque se postar a imigração pega e é deportado. Porque achou que iria viver um propósito de Deus, porque Deus falou: você vai para as nações. Mas assim como o rei fala para Neemias: olha, você vai, mas você tem que voltar, porque você tem uma casa, você tem uma origem. E as pessoas vão e esquecem da sua origem, esquecem da sua casa, esquecem da história que construíram, esquecem daquilo que um dia foi derramado na vida deles. Assim como aqueles leprosos, que 10 foram curados, apenas um volta para agradecer. Ingratidão. Não é sobre ingratidão que eu quero falar, mas sobre você ter na sua mente que Deus ele vai te enviar para um propósito, para uma missão, mas que essa missão ela tem prazo de validade, você tem que retornar. Olha isso, que loucura.
É porque muitas das vezes a gente acha que o nosso ministério, pastor Miranda, só está voando quando nós estamos aqui em cima pregando. Nós achamos que o nosso ministério só está voando, só está de vento em popa quando nós estamos ministrando fora. Sabe? Cumprindo a agenda. Não. Uma vez uma pessoa me perguntou, falou, por que você não prega mais? Eu falei, cara, porque o meu ministério, ele não voa em cima do altar. O meu ministério, ele voa aqui, quando as portas estão fechadas, e eu estou pintando essas paredes. O meu ministério, ele voa quando eu estou aqui arrumando essas cadeiras, quando eu estou limpando a igreja e ninguém está vendo, mas eu sei para quem que eu estou fazendo. É aqui que o meu ministério voa, é aqui que eu me encho, é aqui que eu tenho experiências maiores com Deus. Quantas vezes eu vim para cá, arrumar este local, pintar essas paredes, trocar esse carpete, mal, triste, abatido, sem saber o que ia acontecer amanhã, cheio de problema para resolver, sem saber o que fazer, e eu vinha para cá, reconstruir, eu vinha para cá levantar paredes, assim como Neemias, eu vinha para cá trocar carpete, eu vinha para cá arrumar iluminação, e Deus chegava aqui, Deus falava comigo, e aqui eu tinha a solução de um problema, aqui eu resolvia uma situação, aqui Deus agia lá na minha casa. Quantas vezes, e a palavra de Deus vai falar que Neemias, ele pede autorização para o rei, e aí o rei fala, Neemias, você precisa de quantos dias? Neemias fala, e ele envia Neemias, e aí a palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele chega lá na cidade, e aí, antes dele entrar, ele reúne alguns amigos, sem contar o que eles irão fazer, reúne uma galera e fala, vamos ali, olhar um negócio ali, sem saber do problema que eles iriam enfrentar, sem saber da labuta que eles iriam travar. E aí, meu irmão, você tem que ter amigos para o seu dia mal, e aí você tem que ter com quem contar no seu dia, aonde os muros estão caídos, e quando você precisar reconstruir, você tem com quem contar, você tem com quem pegar na mão, assim como Neemias tinha amigos para o dia mal. E se você quiser saber se ele é seu amigo mesmo ainda, se ele é seu amigo mesmo de verdade, é no seu dia, no seu melhor dia, no dia onde, pastor Miranda, o seu salário, o seu dízimo se transformar no seu salário, não, o seu salário se transformar no seu dízimo, aonde ele vê que tudo está dando certo. Deixa eu te falar, quando as coisas começaram a dar certo na minha vida, estava falando isso hoje, a gente foi almoçar, não foi, amor? Falei, engraçado, a gente publicou uma vaga lá do escritório, e aí um monte de amigo mandou, me contrata, não sei o que, e aí e tal. Falei, cara, há 2, 3 anos atrás, quando eu estava começando, sabe, quando eu estava tentando montar uma equipe que eu precisava, muita gente falava que não ia dar certo, muita gente não acreditava no meu projeto, e eu estava lá, firme, batalhando, lutando, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu posso ofertar uma vaga a eles. Mas, deixa eu te falar, no meu dia mal, alguns não estavam lá. E hoje, no meu melhor dia, ao invés de alguns dar glória a Deus, e engrandecer, dar os parabéns, alguns têm inveja. Alguns não falam comigo porque tem inveja daquilo que a gente tem construído. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. É tudo guiado. Deixa eu te falar algo, lá nós não começamos um mês sem orar, sem consagrar ao Senhor aquele mês. Eu não começo o meu dia sem antes fazer o meu devocional, porque eu sei a quem eu devo a honra, eu sei a quem eu devo recorrer, eu sei quem esteve comigo lá todos os dias, eu sei quem me direcionou no momento onde eu tive que reconstruir os muros, e eu sei também
na mão das pessoas que eu tive que pegar para reconstruir esses muros. E a palavra de Deus vai dizer que Neemias chega na cidade. E aí ele começa a olhar, a ver com quem contar, o que aconteceu ali. Ver que os muros estão caídos, as portas estão derrubadas, tudo está em cinza. E aí eu imagino ele andando com aquele pessoal e falando, cara, isso aqui era uma porta, isso aqui era uma parede, isso aqui era um muro, aqui era uma casa de fulano, ali era a casa de Beltrano, de Ciclano. E aí a palavra de Deus diz que ele anda na cidade. E nesse andar da cidade, ele começa a montar equipes. E falar, olha, você vai aqui, ó, pega aqui esse grupo e reconstrói esse muro. Opa, vocês aqui, reconstrói ali as portas. Opa, você aqui, vamos ali, vamos começar aqui a reconstruir as casas. E a palavra de Deus vai dizer que eles vão reconstruindo. Eles vão reconstruindo. E aí alguns vinham e perguntavam, olha, nós não vamos ter recurso, olha como é que nós vamos fazer. Só que Deus já tinha preparado o coração do rei, já tinha preparado as cartas através do rei. E aí Neemias tinha as cartas para ir lá na cidade vizinha e buscar material. Deixa eu te falar algo, Deus tem preparado cartas, Deus tem preparado suprimento para a tua vida, para a tua história, para tu reconstruir aquilo que foi destruído. Assim foi com Neemias. Queria que o louvor já subisse. O rei envia cartas. Através de um direcionamento de Deus, o rei prepara Neemias com mantimentos. E aí Neemias tem com quem contar. E aí, lembra daqueles amigos invejosos, que no momento onde as coisas começam a dar certo, eles começam a te invejar. Neemias tinha 3, Sambalate, Tobias e Gessé. Eram os caras que chegavam na cidade e falavam, rapaz, acho que esse muro aí não vai dar certo não, vai cair. Rapaz, essa porta aqui, essa janela aí está torto. Sabe aquelas pessoas que botam defeito em tudo? Tinha na vida de Neemias também, irmão, não é só na tua não, não é só na minha não. Aquelas pessoas que chegam e falam, rapaz, essa unha aí, mal cortada, hein? Esse cabelo aí, cortou aonde? Está torto aqui o pezinho, sabe? Nós passamos por essas situações, onde a mulher passa o dia todo lá fazendo uma chapinha no cabelo, lá dando um banho, e no final do dia ainda recebe, passou um alisante, sabe, um desmerecer. Sambalate, Tobias e Gessé na tua vida, irmão, está amarrado. E aí, não contente com as palavras negativas que eles lançavam ali na vida de Neemias, eles começam a inflamar as pessoas ao redor, aos trabalhadores, falando que não vai dar, falando que, olha, se eu fosse vocês eu parava, eu não reconstruía. Só que Neemias, meu irmão, aqui ó, focado, fazendo o dele, sem olhar para trás, sem dar ouvidos ao que os outros falavam, porque ele sabia que se ele desse ouvidos, iria atrapalhar o propósito de Deus na vida dele, iria atrapalhar aquilo que Deus queria construir na cidade, através de Neemias. Ele sabia que se ele desse ouvido às negatividades, nada iria romper, nada iria andar, nada iria acontecer. E aí quantas vezes nós damos ouvidos àqueles fofoqueiros que só sabe falar mal, só é negatividade, nunca vai dar certo, e nos atrapalhamos no cumprimento do propósito de Deus na nossa vida, e nós nos atrapalhamos na nossa caminhada com Deus e acabamos saindo do foco, acabamos perdendo ali aquilo que Deus tinha, porque nós damos ouvido. Só que Neemias não, irmão. Neemias falou, olha, eu não tenho tempo para negatividade, olha, eu não tenho tempo para ouvir fofoca, olha, eu não tenho tempo para ouvir aquilo que você tem para falar, porque eu tenho um foco, eu tenho um objetivo e eu tenho um prazo a se cumprir. Deixa eu te falar, muitas das vezes os propósitos de Deus não se cumprem na nossa vida, porque nós perdemos o foco no meio do caminho. Sabe
aquele propósito, aquela promessa, ela não se cumpriu, porque no meio do caminho você deu ouvido a quem não tinha que dar. Você se perdeu. Você se perdeu no tempo. Você se perdeu na volta. Você foi e não queria voltar. E aí Deus tirou. Só que Neemias, ele tem um foco. Neemias, ele tem um objetivo. Neemias, ele tem compaixão no coração. Neemias, ele quer reconstruir aquela cidade. Ele quer mudar aquela história. Ele quer dar àquele povo um novo começo. E não dar ouvidos a Sambalate, Tobias e Jessé. E continua trabalhando, continua trabalhando, continua trabalhando. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Continue trabalhando. Continue trabalhando. Se você começou a reconstruir algo, continue trabalhando. 2025 não acabou ainda. Continue trabalhando. Continue trabalhando, continue perseverando, continue reconstruindo. Continue acreditando naquilo que Deus colocou no seu coração. Não dê ouvidos a quem está ao seu redor. Continue trabalhando. E a palavra de Deus vai dizer que Neemias reconstrói os muros e ainda não tem portas. E aí é incrível porque a Bíblia fala que os muros, eles não têm brechas. Quando os muros não têm mais brecha. E aí chega esses três aí e fala, deu certo mesmo, né? Aquelas pessoas que desacreditavam da sua vida, do seu propósito. Deixa eu te falar, quando eu me converti, me deram 6 meses. Me deram 6 meses quando eu me converti. Falei, isso aí, 6 meses está de volta aqui, ó, com a gente. Tem alguns anos que eu estou na presença do Senhor. Tem alguns anos que eu estou na presença do Senhor. E alguns hoje me pedem oração. Alguns hoje me pedem conselho. Alguns hoje falam, Alisson, eu preciso desabafar. E contam comigo. Eu vou estar sempre aqui. Eu vou estar sempre aqui. E eu estarei sempre aqui. Assim como Neemias teve compaixão daquele povo. E a palavra de Deus vai dizer que ele reconstrói aquela cidade. E Deus, ele muda a história daquele povo através da vida de Neemias. E aí talvez você entrou aqui sem expectativa nenhuma. Talvez você entrou aqui hoje falando assim, Alisson, eu parei. Eu comecei a reconstruir, mas eu parei. Alisson, eu comecei a reconstruir, mas eu dei ouvidos a quem não devia dar ouvidos. Alisson, eu comecei, mas no meio do caminho eu me perdi. Deixa eu te falar algo. Deus, ele muda a tua história hoje. E em 2026, o que parecia estar travado, Deus irá reconstruir sobre a tua casa. Deus irá reconstruir sobre a tua história. Deus irá reconstruir sobre a tua vida. Deus irá fazer, assim como foi naquela cidade, infinitamente mais do que eles imaginavam. A Bíblia diz que eles reconstruíram os muros. Nós iremos reconstruir os muros e nós iremos levantar essa cidade novamente, Ministério da Fé. E aí talvez você fale, Alisson, eu queria voltar. Eu queria voltar a reconstruir. Eu queria voltar a ser o Neemias. Ou eu fui um Neemias. Eu fui um enviado. Mas eu achava que era para ir e não voltar. Deixa eu te falar algo. Deus, ele te conhece por dentro. Deus, ele sonda o teu coração. Deus, ele sabe daquilo, de todas as necessidades que nós temos. É só apresentar diante dele. É só colocar diante dele e falar, Senhor, me faz um Neemias nessa geração.
Se coloque de pé, Ministério da Fé, vamos orar. E eu queria que você saísse daqui com essa palavra de reconstrução. Eu queria que você saísse daqui com essa palavra de que você pode ainda esse ano levantar os muros, de que você pode ainda esse ano bater essas cinzas que está na sua vida, que você pode ainda esse ano sacudir essas cinzas que está sobre a sua história. E eu queria orar por você. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Pai, graças te damos. Graças te damos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai amado, graças te damos, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos, ó Pai, para fazer na nossa vida. Pai amado, obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estar na Tua casa, de estar na Tua presença. Pai amado, obrigado, ó Pai, pela oportunidade de Te servir. Obrigado, ó Pai, porque, ó Deus, o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar. Pai amado, obrigado, ó Deus, por estar na Tua presença, ó Pai. E assim como Neemias, tendo forças, tendo suprimentos, ó Pai, para reerguer os muros, para reerguer a nossa história, para reerguer a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado. E de cabeça curvada, de olhos fechados, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração, eu abro a minha vida. Senhor Jesus, muda a minha história, muda a minha vida. Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu coração e a minha história. Reescreve a minha história para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, entregando seu coração a Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão. Se você quer reconciliar, se você quer voltar para Jesus, amém?